Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. Eu também, Bia. Detestaria estar no teu lugar. Tenho orgulho de estar do lado dos indígenas brasileiros. Dizer ao deputado Kim Kataguiri, e eu gostaria de viver nesse seu país das fantasias. É o senhor e a Alice que vivem nesse país. O senhor falou que nós não temos nas terras indígenas a maior preservação ambiental. O relatório da ONU, de 2020, que é a ONU, não é a Organização Marxista Internacional, é a Organização das Nações Unidas, diz que nas terras indígenas melhora significativamente a preservação ambiental. Nós estamos vendo, ainda respondendo ao deputado que me antecedeu, que tentou quase se auto-intitular porta-voz da maioria dos indígenas, que se o senhor está preocupado com a opinião dos indígenas, consulte os indígenas. Abra o processo que prevê a OIT de consultar os povos tradicionais. Um ataque brutal à Constituição brasileira. Esta comparação de que os indígenas são 0, não sei quantos por cento da população e controlam 14% do território é uma balela, sabe por quê, deputado? Porque os indígenas controlavam 100% até o Brasil ser invadido, até eles serem dizimados. 70% dos indígenas brasileiros foram assassinados. Foi o país da América Latina colonial que mais matou os indígenas, com as tropas europeias, e depois a Operação Bandeirantes, depois tantas barbáries que se viveu. Dos ancestrais da Joênia, dos ancestrais do Eloy, dos ancestrais da Alessandra. Mas essa realidade está na história, na memória, mas também está nas veias de quem lutam. Porque é verdade que o ataque que vocês estão querendo fazer aqui hoje é pesado. Pesado. Mas também é verdade, presidente, que eu não conheço nenhum povo que resistiu mais do que os indígenas. Tem povos que resistiram tanto quanto os indígenas, como os negros e negras, que resistiram mais de 300 anos de escravização. Mas 521 anos de resistência não vai ser um governo fascista ou um presidente fascista. Podem fingir que tem parede nos ouvidos, mas nós fomos 750 mil no sábado e seremos mais nas próximas semanas. Porque quando o governo é mais letal que o vírus, não tem alternativa, senão ir para a rua. Quando o governo aproveita uma pandemia para tentar avançar, legalizando a mineração em terra indígena, tirando a demarcação dos órgãos competentes e passando para o Congresso Nacional para que a bancada ruralista não permita avançar 1 milímetro. Quando aproveitam um momento de luto do país, com 500 mil mortos, que não é um número, são pessoas, para aprovar MP de privatização da Eletrobras. O que vocês querem? Acham que porque tem uma maioria circunstancial no parlamento que está de costas para o que a maioria do povo brasileiro quer, não passarão a boiada. 521 anos de resistência não passarão a boiada. Nós temos muito que aprender com os indígenas brasileiros. Sabemos que na situação do governo Bolsonaro, aumentou enormemente a violência contra os indígenas. Que no ano de 2019 aumentou 78% o assassinato de lideranças indígenas. Mas nós também, Joênia, estamos lutando aqui pelas lideranças que tanto lutaram e foram assassinados por defender o meio ambiente, por defender a sua ancestralidade. Nós lutamos por Isaac Tembé, pelo Paulo Paulino Guajajara, lutamos pelo Benedito Cordeiro, lutamos pelo cacique Francisco de Souza Pereira, lutamos pelo cacique Vilamés Machado Alencar, lutamos pela Emira, lutamos pelo Carlos Alberto Oliveira de Souza, lutamos pelo cacique Firmine Praxé de Guajajara, pelo Raimundo Benício Guajajara, lutamos pelos 160 assassinados no ano de 2019, pelos que foram assassinados no ano de 2020. Nós lutamos pelas vítimas do Covid, que foram arrastadas para as aldeias indígenas, como bem denunciou a PIB e a guerreira Sônia Guajajara, pelos garimpeiros que, além de desmatar o meio ambiente, dizimam com a Covid-19 os nossos indígenas. A responsabilidade direta é desse governo criminoso e negacionista que recomendou cloroquina para o Covid-19 quando não tem eficácia, mas não mandou cloroquina para as crianças Yanomamis com malária. Genocida! Querem avançar as tropas do atraso sobre os territórios indígenas para seguir desmatando o meio ambiente, para seguir aumentando a sua produção de gado, de soja, ou o que quer que seja, e botando na balança comercial, vendendo para fora com o dólar lá em cima e fazendo o povo pagar 80% mais caro no arroz, fazendo a carne então um assalto para o povo brasileiro, aproveitando um ministro anti-meio ambiente que é investigado por legalizar madeira ilegal, que desmontou as políticas ambientais e que, junto com essa tropa de choque, que quer cercear as liberdades democráticas, persegue, por um lado, os que lutam em defesa do meio ambiente, os servidores de carreira, como o delegado Saraiva, e que era superintendente da Polícia Federal no Amazonas. Que escândalo! Foi tirado da chefia por denunciar a maior apreensão de madeira ilegal da história do Brasil.
Olha que governo de lixo! Mas esse governo não dura para sempre. Nós não temos dúvida de que a tarefa número 1, que condensa a nossa luta contra o PL 490, em defesa do SUS, pela vacina desse governo de corruptos, que compraram vacina superfaturada, a luta em defesa do emprego, em defesa da dignidade, em defesa de comida, porque as pessoas têm fome no Brasil do Bolsonaro. Todas essas lutas se condensam no Fora Bolsonaro, se condensam na luta pelo impeachment do Bolsonaro. Quando vemos 60% da população brasileira rejeitando esse criminoso, quando vemos a dimensão das passeatas, a dimensão dos panelaços, a dimensão do apoio popular à luta política contra esse criminoso, nós sabemos que o Brasil é muito maior que o Bolsonaro. Muito maior que o Bolsonaro. Só que nenhum governo cai de podre. É preciso derrotá-lo. A nossa luta política em 2021, o centro dela, é a luta pelo Fora Bolsonaro. O pessoal estará empenhado nessa luta, nas ruas, com as mulheres, com os indígenas, com os negros e negras, com os camponeses, com os trabalhadores, com a comunidade LGBTQI+. É verdade que hoje, é o que tudo indica, pela operação que vocês fizeram, vocês possivelmente vão vencer esta votação. Mas aqui é uma batalha, Bia, não é o final da guerra. Eu quero terminar com Darcy Ribeiro. Ele dizia: tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. Eu também, Bia, detestaria estar no teu lugar. Tenho orgulho de estar do lado dos indígenas brasileiros.